no meio, chama spin S, o orbital, o momento orbital angular e L, o vetor de estado do psi. As duas funções, psi mais e psi menos, são definidas desta forma. Muito bem. Bem, formalismo de Dirac, né? Uhum. Eu estava falando isso aqui, já tem uma teoria por trás, mas tudo bem. Daí ele manda assumir algumas coisas, né, que, de novo, estão associadas às características dessa função de onda, uma vez que isso, seja na quântica, seja em qualquer outra matéria, tem um significado explícito, né, um polinômio específico, o mesmo para outro cara aqui, Uhum. embaixo a mesma coisa, onde R, θ e φ são coordenadas das partículas, R de R dada a função R. Qual é a condição R de R satisfaz essa função de onda para ser normalizada? Bem, então, bem resumidamente, o que ele quer é que a gente fale sobre a normalização. Ok. Muito bem. Então, vamos chegar lá na normalização, que, assim, quem bate o olho e já deu uma bisolhada na matéria, né, já sabe que tem a ver com um meio e coisas do gênero, assim, né? Então, vamos lá. Para fazer a normalização, se você pegar o livro aí, ele vai te dizer o seguinte, que existe um padrão, né, dos harmônicos esféricos. De novo, isso aqui independe de ser mecânica quântica, né? Uhum. Eu vou te mostrar aqui. Você vai ter esse polinômio. Eu tô com um pouco de medo de chamar de polinômio de Legendre, porque faz um tempo que eu não vejo o nome dele, mas eu acho que o nome é esse. O nome não me é. Eu acho Ou é que. Laguerre, alguma coisa assim. Alguma coisa francesa. Daí você vai ter esses deltas de Kronecker aqui associados aos coeficientes desses caras. Os deltas de Kronecker são uma espécie de matrizes, assim, que se tiveres os carinhas com os mesmos valores, ou seja, o L e o L' vale 1, se eles valerem o mesmo valor, 0, 0, 1, 2, 2, NN, essa parada vale 1. Se não Uhum. for igual, 0. Ou seja, tem aquela ideia de diagonal principal, né? Muito bem. Então, o que acontece, né? Logo que a gente aprende esse formalismo de Braikett, formalismo de Dirac, o professor ele fala que o que tem de legal nesse formalismo é que para normalizar é mais rápido. Ele fala assim, que a normalização sai desse Bra e desse Ket, né? Uhum. Só que tem um problema. Tem que fazer a conta. Então, É. eu acho um tanto inútil, assim, nesse ponto de vista, né? Claro, vai ter vezes que a gente vai decorar algumas coisas, daí facilita, mas num primeiro momento você vai ter que fazer a normalização por meio de uma integral, né? E a Certo. integral aqui, obviamente, vai ter a ver com as funções de onda, tal qual a gente fazia antes de aprender o formalismo de Braikett. Então, tu tens uma série, porque tu está falando de dois estados possíveis, né, o mais e o menos. Uhum. Tu tens daí a integral de R3, né, da tua função de onda, que a princípio também só vai depender de R. Ela é sempre quadrática, né, na realidade é a multiplicação do complexo conjugado. E para normalizar isso tem que ser igual a 1. Tenho certeza que se você chegou nessa altura do campeonato aí, você sabe do que eu estou falando aqui. Sim. Ainda não fiz conta nenhuma, né? Só estou definindo algumas coisas. Tudo bem, tá ótimo. Beleza. E daí a gente sabe que existe essa forma mais angular, né, de fazer uma integral esférica, né? Até porque esses manos aqui, eles têm a ver com os harmônicos esféricos, né? Então nós Sim. estamos falando daqueles processos de esfericidade que a gente vê até mesmo lá na química quântica, né, como se fosse algo real, o que na verdade a gente sabe que não é. Uhum. Quando a gente está vendo aquelas coisinhas lá para os átomos que não são do hidrogênio, a gente sabe que são aproximações. Muito bem. Então, definir uma coisita aqui, bem tranquilinha para começar. Vale ressaltar que, para o nosso caso, já que a gente conhece, né, a nossa função de onda, ele fez umas definições interessantes ali sobre ela. Eu já posso dar um spoiler, né?
Eu quero já dar um spoiler aqui de uma coisa que vai acontecer. Uma vez que nós temos essa definição aqui para a função de onda, a gente pode até mesmo já dizer que a integral que vai dar a normalização dessa parada é essa aqui, onde tu tens os complexos conjugados de cada um desses estados, né? Multiplicados, claro. Beleza? Bem, primeiro, apesar do que você me disse, né, eu suponho que nesse primeiro momento você sabe que a gente está falando de uma normalização, né? A gente está procurando uma normalização. Sim. Então, por isso que todas essas nossas integrais aqui estão iguais a 1. Muito bem. Isso aqui é meio que um spoiler, né? Isso aqui vai aparecer naturalmente quando a gente trabalha com esses polinômios. Por exemplo, né, eu defini daqui, né? Agora, se eu for pegar aquelas funções que o enunciado me deu, resumidamente essa e essa, o que a gente pode fazer? A gente pode dizer que o complexo conjugado aqui deste vai ser a multiplicação vamos dizer assim, dessa por ela mesma, né? Uhum. Então, R quadrado, né, você está com o enunciado aí, então eu não preciso ir voltar e voltar e voltar. Olhe lá a função, eu já vou trabalhar em cima dela, né? Porque a minha tela não me permite mostrar duas coisas ao mesmo tempo. Certo. Então, vai ficar assim, assim, só uma multiplicaçãozinha básica. A gente tem que lembrar que esses carinhas, eles são ortogonais, né? Eles não estão aqui por qualquer motivo. A gente sabe que a multiplicação deles eventualmente zera, né? Uhum. Esses polinômios, eles têm essa característica muito legal, né? Eles são muito úteis para a gente na mecânica quântica e mesmo em outras matérias, como no eletromagnetismo, né? Porque eles são ortogonais. Então, vai ter momentos assim que vai ser muito útil a gente ter eles multiplicados, que a gente sabe que vai dar zero. Claro, isso tem um monte de consequências, né? Físicas. Mas no primeiro momento, o que nos importa é resolver a conta. Beleza, então vai ficar isso. Daí eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer assim, eu vou colocar esse símbolo que tem a ver com as características ortogonais deles, tá? Ou Ok. melhor, né? Eu tô pegando a parte real, resumidamente, né? Esse cara. Deixa eu puxar esse bicho pra cá. Beleza. Então, ao passo que eu elevo ao quadrado, isso é isso que sobra para nós, né? É claro, eu estou falando da função psi mais aqui. Quando eu for fazer psi menos, eu não preciso copiar tudo de novo, né? Eu só jogo aqui, troco o sinal. As características são bem semelhantes, né? É claro que a gente vai ter que ficar um pouco esperto, porque bem semelhante não é igual. Certo. Então, por exemplo, tem esse raiz de 3 aqui. E tem esse sinal de menos, né? Então, Uhum. eu multiplico ela pelo conjugado dela, vai ficar aqui com 3, por causa do raiz de 3. E vai ficar o seguinte, aqui é 1, aqui é 0, 1, e não tem esse cara, simplesmente porque não tem lá no enunciado, né? Só estou pegando o que o enunciado me deu. E esse cara aqui também não tem a raiz de 3 embaixo, porque no enunciado não tem nada lá com raiz de 3. Claro, aqui, de novo, a questão, parte real, que eventualmente vai ser anulada por causa da ortogonalidade. Eu preciso escrever um asteriscozinho melhor que tem a ver com o fato de ser um conjugado. Cara, alguma dúvida até aqui? De certa forma, eu só levei as coisas ao quadrado, né? Sim, eu tô acompanhando. Tudo Ótimo. certo. Então tá bom. Eu gosto de ser bem passo a passo na mecânica quântica, porque às vezes a gente vai aumentando a dificuldade dela e vai deixando alguns detalhes de fora e a gente Uhum. acaba não revendo eles.
e acaba, tipo, só decorando coisas e tal. É bom pra prova, mas às vezes nem pra prova funciona, né? Não é que nem, por exemplo, você estudar para uma prova de mecânica clássica, lá no teu quinto semestre ou algo assim, sem entender alguma coisa, porque de certa forma você já viu isso, né, em Física 1 e assim vai. Aqui não, que a gente não viu isso antes, né? Sim. Nada do que a gente está vendo aqui foi visto antes, né? É. Resumidamente. Então tem que ficar bem esperto. Agora, bem, temos aí as duas funções itas, nada demais, eu só elevei ao quadrado. Dá para agora tomar algumas consequências, né? Das integrais que vão surgir aqui. Por exemplo, a hora que eu pegar para integrar esses caras, como eu falei que aconteceria aqui, né? Processo natural, quando você está normalizando uma função de onda, bem, vai ter situações curiosas, como por exemplo, esse termo aqui, e esse termo aqui também. A gente nota que, por exemplo, nesse cara a gente tem L's diferentes, né? E aqui a gente tem esses M's diferentes. Uhum. Beleza? Ok. Então, quando isso acontece, a gente sabe que é zero. Portanto, a gente não aceita. Mas o motivo eu já falei, ortogonalidade. Certo. Então, esse cara vai ser igual, vamos dizer assim, ao outro cara. Conjugadinho. Que vai ser igual a zero. A gente coloca assim esse símbolo, meio mal criado. E agora, bem, a gente sabe algumas coisas para quando são iguais, né? Que é pode ser né? Quando a gente tem, por exemplo, essa situação aqui, a integral, vou trocar de cor aqui, a integral dessa funçãozinha, ela por si só é normalizada, né? Lá da matemática. Então essa integral aqui dá 1, beleza? Ok. Muito bem. Ok. Então, uma vez que a gente tem essas conclusõezinhas, a gente pode aplicar elas para o nosso caso. Então, fazendo cada uma dessas integrais aqui separadamente, a gente vai ter o seguinte, entendendo que algumas coisas zero, outras são 1, a gente vai ter r ao quadrado não muda, aqui é 1 mais 1/3, que aqueles caras dão 1, né? Uhum. Quais caras? Esses caras, né? Opa, beleza? Tá. Muito bem. Daí, isso aqui vai dar 4/3, né? De r ao quadrado. E vai acontecer algo semelhante aqui para nossa função psi menos. E vai dar aqui 1/3, né? E aqui 1 mais 1, ou seja, 2, r ao quadrado. Muito bem, agora, né, uma vez que a gente entendeu que a nossa integral esta, é só jogar o valor. Então, o que eu estou fazendo aqui não é nada muito diferente daquilo que a gente aprende lá no primeiro curso de, entre aspas, mecânica quântica que a gente faz, que provavelmente chamam de estrutura da matéria ou física moderna aí na sua faculdade. Eu chamo de estrutura da matéria, sim. Pode crer. Muito bem, então a gente substitui os valores aqui, que eu já obtive previamente das integrais, e vai ser 4/3 mais 2/3 do R, que é na prática quem a gente está procurando. Então aqui vai dar 2r ao quadrado. E uma vez que a gente entendeu que isso aí. Bem, só tem um detalhe aqui, né? Agora que eu pensei. Não tem nada errado, mas a gente está Certo. fazendo basicamente, assim, para ser bem preciso, né? A gente fez isso na parte angular, toda a conta que a gente fez, porque a gente fez baseado nos y lá, né? Os polinômios harmônicos esféricos. Certo. Então, se você notar, né, a gente estava até integrando aqui em d ômega, Certo. de tal forma que ainda falta integral em r, né? Certo.
Então, integrou endômetro. Então, vamos lá. Agora, então, eu vou escrever isso aqui. Acho que é importante. Todo o cálculo que fizemos até agora só levava em conta a parte angular. Sendo assim, precisamos integrar em R para terminar essa normalização. Bem, da matematiquinha básica aqui a gente chegou nisso. Então a gente pode dizer que 1 é igual à integral, bem, de onde até onde, né? A- de onde começa a estrutura, que é no zero, até o infinito. Beleza? Afinal de contas, a gente não tem nenhuma limitação aqui, né? Explícita. Sim. Então a gente sabe que sempre tem esse r quadrado na integral esférica, pode voltar lá para cálculo 2, tens dúvida nisso. E aqui vai estar aquela parte lá do defi, que eu já coloquei tudo, então eu não vou reescrever, eu vou simplesmente colocar a resposta aqui, que é o 2R, né? Ok. Que eu acabei de obter, certo? 2R. Bem, essa função aqui é um Rzão, apesar de estava trabalhando com ela como se ela fosse uma constante, ela era de fato uma constante, enquanto eu estava pensando no ângulo, na parte Certo. angular. Só que aqui a gente tem que deixar claro que esse Rzão depende de R, né? Ah, ok. E pronto, né? Agora é só entregar esse bicho. Muito bem. Agora, como é que vai ser, né? Por, porque a gente precisa chegar num valor específico, né? Sim. Ah, bem, quem que é esse Rzão? É uma pergunta razoável, né? Porque a gente precisa colocar alguma função aí para chegar nessa resposta, certo? O Certo. enunciado falou alguma coisa sobre Rzão? Eu estou fazendo a conta sem nem ter ideia de quem é esse cara. Ah, não. Muito bem. Bem, então a gente tem que lembrar alguma coisa aqui. Acho que ele só chama de uma função qualquer, Bem, talvez. ah, bem, na real, o que acontece é o seguinte aqui. Esse já não é a resposta do A? Para a função ser normalizada, o Rzão tem É que ser isso, essa aqui é a isso. resposta. Ou melhor, não, isso aqui não é a resposta ainda. Ainda não? Ah, Tem que isolar o R. não, tem que passar o 2 para outro lado, só isso. Ah, Daí sim, daí você vai ter, vamos dizer assim, a normalização de Rzão, né? Sim, passar um meio para cá, o que que você tem? Você tem justamente a expressão da normalização, né? Veja só, uma função ao quadrado dentro de uma integral que vai em todo o espaço que ela existe, certo? Não é isso certo. aqui, é a própria normalização que a gente aprende desde lá da Ah, primeira aulinha, não é? certo. Então, tipo, de fato, a gente não precisa de uma função R, que na realidade essa R é uma coisa que a gente controla, né? A gente vai poder escolher eventualmente. Pode ser uma função gaussiana, pode ser, sei lá, qualquer tipo de função aqui, né? Mas a questão é que a gente não precisa chegar num valor para essa função, não é a ideia do problema, a ideia era normalizar. Esse aqui é justamente o símbolo da, ou melhor, é simplesmente o que é a normalização, né? Uma integral em todo o espaço que a função existe, dela multiplicada pelo conjugado, certo? Certo. Isso. Aí. Entendo que era isso que o problema pedia, né? Vamos ver Eu what's condition. também entendo que era isso. Pelo menos o A. Beleza. Perfeito. Top. Então, muito bem. Valeu aí, tava quase me perdendo no fim, mas é isso mesmo. Gol de bola. Vamos ver a próxima. Tá. Agora sim, os Szinhos. Os Szinhos. S is measured with the particle. The state of C. What result can be found? What's probabilities? Tem caixas for S. O processo aqui, ele vai ser bem semelhante, né? Só que para essas funções distintas. Tudo bem. Como é que a gente pode começar aqui? Primeiro eu vou começar copiando essa parada. Tudo bem.
Bem, uma pergunta. Se uma questão como essa, assim, né, de lista, Uhum. caísse na sua prova agora, tipo, uma questão caísse na sua prova, você saberia pelo menos começá-la? Como é que Não. seria? Não tem O ideia? A eu saberia. O A eu saberia. Pediu, falou de normalização, eu iria fazer o que você fez também. Vamos normalizar, vamos ver como é que fica. Mas esse B eu não entendi o que ele quer direito, não. Uhum, Então certo. não saberia começar. O problema é não saber o que você quer. Eu não sei o que eu quero. Uhum. Bem, na prática, SZ que ele pede é o spin na direção SX ou SZ, na desculpa. prática o que a gente quer são os valores possíveis de resposta, Certo. ah, é, os valores possíveis de resposta e a probabilidade desses valores acontecerem. Ok. Basicamente isso. Então, a gente já meio que sabe, né, a questão dos autovalores de spin. De novo, são decorados, né? O cortado positivo, quando é o spin para cima, sobre 2, né? E negativo, quando é cortado sobre 2, spin para baixo, né? Certo. Não tem muito o que falar além disso. É meio que a primeira resposta é só isso. Agora, o que é difícil de calcular é a parte da probabilidade. Então, assim, né? Eu entendo que essa primeira parte da pergunta aqui, ele só quer que você diga que o spin Z ele é mais H cortado sobre 2, que é o up, né? Up. E, Certo. tipo, isso aqui, a conta já foi feita lá antes, né? Dessa matéria. Tem a ver com as matrizes de Pauli lá, aquelas coisas. E a gente só vai usar aqui, Ok. certo? Porque o que ele quer mesmo, veja, o que é interessante aqui, and with what probabilities? Qual que é a probabilidade de a gente medir isso e medir isso, sacou? Certo. Claro que a gente vai ter que se basear naquelas funções anteriores. Na real, vai ser praticamente a mesma conta, né? Porque o que Hum. que a gente faz para calcular uma probabilidade? Uma integral dentro do espaço, né? Então, por exemplo, eu quero a probabilidade desse, desse cara aqui. Desse cara aqui. Vou começar. Vai ser o quê? Vai ser a integral da função de onda que me dá essa resposta. Óbvio. Né? O Hum. que, isso, bem, esse negócio de integrar para achar a probabilidade, a gente faz desde estatística, né? Sim. A gente integra a nossa FDP e chega na probabilidade. Aqui é a mesma coisa. Quem é que vai dar essa resposta para a gente? É a C+. Porque é o up. Exato. Isso tudo a gente se dá exatamente porque Como se o assim? spin, se o spin não fosse meio, seria diferente, né? Seriam as outras. Mas aí que tá, né? Sim. Ok. Mas, tipo, o que eu quero que você entenda não, não é um contínuo de possibilidades. São aquelas possibilidades que já são pré-estabelecidas. Sacou? Certo, certo, certo. Entende? Então, tipo, não tem. E se fosse aqui 2? Ou melhor, fosse o número 73? Não, isso não existe, né? O que Sim, existe são essas possibilidades aqui. E a gente sabe que a gente vai ter esse resultado quando o estado colapsar para esse mano, certo, certo? Agora, qual que é a certo. probabilidade disso acontecer? Daí nós faz a continha. Ok, E a continha não tem muito segredo. Você me falou agora há pouco, né? Eu não sou surdo, que se fosse para normalizar, você saberia. Tudo bem. Eu acabei de fazer um exercício bem mais complexo do que tu tens que fazer agora. Eu vou querer que você tente fazer esse cara aqui, beleza? tá, Note que o processo para fazer esse cara é muito semelhante ao que eu acabei de fazer, certo? certo. Então eu vou fazer o seguinte, me dá só um instantinho, preciso dar uma organizada aqui para não bagunçar os arquivos.
Tudo bem. Eu vou te mandar o que eu fiz para servir como base. E eu Ok, quero ver o que tu consegue fazer aí, tá? ok. Se não conseguir, não tem problema. Só não é legal tu ficar perguntando, eu tô pelo caminho certo. Afinal Tá de bom. contas, a gente sabe que os professores de física na graduação não ficam dando diquinhas assim. É, Falando realmente. nisso, eu preciso muito ir no banheiro, a gente se fala, mas quando você tiver qualquer coisa, é só mandar a foto, tá? Tá bom. Eu volto. Ok. Cadê? Tá.
Oi, fazer integrar. Nossa. Ah, isso? Ué, tá. Tem que fazer do P menos e comparar os dois? Não, pera, isso eu sei que é meio. Isso eu sei que é meio, né? Esse é a condição da normalização que a gente tem. É. Ah,
E aí, como é que tá a conta? Eu acho que eu fiz certo. Eu tava. Tá, vou passar pela lógica. O começo é semelhante ao que você fez, que você já fez uma parte dessa conta, Sim, que era a integral. A integral em si. Então, é em d cubo r. A gente tem que transformar essas coordenadas, né? sim. Que é um fator É, radial. isso meio que já estava feito, né? Ok, mas eu só refiz esse passo. E daí dividir, porque daí divide a integral em duas, divide a integral na parte angular e radial, Uhum. e daí a parte angular é o resultado de 4/3 que você já tinha chegado, né? Uhum. E daí multiplica pela, por aquele, né, pela resposta da A, que deu meio. E daí quando você multiplica 4/3 por meio, dá 2/3. Eu te mandei a conta que eu fiz. Foi assim que eu cheguei. Eu cheguei, na verdade, primeiro eu cheguei que ia ser 4/3 vezes o resto da integral, tava tipo, tá, o que que eu faço daqui? E daí eu percebi que isso, que essa parte aqui era o negócio que a gente tinha feito no A. E daí você multiplicando dá 2/3. É isso? É isso? Tá certo isso? Sim, tudo certo. Ah, Resposta certa. ou Sim, claro. Então, você obteve 2/3, né? certo. E você sabe que só existe uma outra possibilidade, que é a possibilidade do menos h cortado sobre 2, Aham. que você nem precisa fazer a conta. Tem que ser 1/3. Exato. Ok. Pô, questão feita. Easy, né? Tá Ah, bom. Então eu fiquei com uma dúvida. diga. Como é que. O que que é um. Ah, não, você escreveu aqui. Tá aqui. Que essa parte da integral ela dá zero. Uhum, Por isso que ela não faz. Você exato. que tem a ver com a ortogonalidade que você estava falando. Sim. É, se você não confia nisso, você pode confiar na matemática. Veja só. O que é isso aqui, né? Essas aqui são as formas abertas desses polinômios. Certo. Sendo assim, você nota que eles são dependentes de funções trigonométricas. Isso aí era de se imaginar. A Uhum. questão é que a gente sabe que essas funções elas são ortogonais entre si, né? Senos e cossenos, né? Então a gente sabe que é esperado, né, que esses processos de anulação ocorram. Beleza? Tá bom. Muito bem. Essa foi a B. Opa, vou ter que baixar de novo ali. Aqui. Muito Ah, bem. pera, Diga. a gente só fez pro S. O no B ele não Ah, tá, é pede. verdade, é verdade, é verdade. Tava quase me esquecendo. Eu também, eu tava. Não tem problema, bora lá. Ele quer que a gente faça para LZ e SX também. Muito bem. Ah, O SX é o que a gente fez, né? uhum. Não, a gente fez SZ. Ó, a gente fez o SZ, agora a gente vai fazer o LZ. Tá, Né? Então, o que que acontece? Quando a gente está pensando no LZ, a gente está pensando numa decomposição orbital, vamos dizer assim. Beleza? beleza. Então, por exemplo, quando a gente está pensando nas possíveis respostas do LZ, vou colocar assim, é sempre baseado nisso, né? Ok. Nas possíveis respostas. Agora há pouco, a gente chegou rapidinho
na resposta do menos h cortado sobre 2, porque a gente sabia que só eram possíveis duas respostas. Então, quando a gente está falando de probabilidade, é muito importante saber as possibilidades de resposta. Bem, você saberia me dizer quais são as possíveis respostas do O, LZ? o LZ, L é momento angular, né? Sim. Não, sai. Esse é o máximo. Você tá mal, mano. Tô. Caraca. Bem, pelo menos o nome você sabe o que significa. Eu sei. Eu sabia que era um momento angular e eu não. É, tá bom. Vamos. Entender que momento angular é uma coisa que aparece aí com alguma frequência, mas em especial LZ, ele é componente Z do momento angular orbital, ok? Certo. Certo. Beleza. Daí o que que acontece? A gente tem possíveis respostas para isso, né? São, vamos dizer assim, os autovalores. E as possíveis respostas são ml e h cortado, ok? Onde esses valorizinhos de ml, eles vão ser determinados pelos harmônicos esféricos, Ah, beleza? tô lembrando. Ah, Isso, tá voltando na minha cabeça. Ok. isso. Então, por exemplo, vamos escrever assim. O H cortado é o H cortado. O É, ml, então, com ele, certeza. vamos dizer assim, depende de esse mano aqui, o polinômio harmônico lá. E, nesse nosso caso, que a gente já conversou, né? Nós só Uhum. temos três situações, que é essa. Essa a gente sabe que é quando o ml é zero. O outro caso que a gente já estudou aqui durante a nossa resolução da normalização é esse, que também é zero. E o terceiro caso é o 1, e nesse caso o ml é 1. De novo, ah, coisas tabeladas, né? Certo. Muito bem. Quando você está estudando lá o átomo, essas coisas aí são tanto quanto tabeladas. Agora, com isso em mente, né? Qual que é a probabilidade? Agora a gente tem que pensar, né? Qual que é a probabilidade de a gente medir L de Z igual a zero? Saber essa probabilidade. Ok. Mede, né? Então, para isso, a gente tem que somar todas as contribuições de termos em que o, o ml é zero, certo? Porque quem comanda no é esse cara. Uhum. E a gente sabe que tem esses dois caras que dão zero. Uhum. Então a gente quer saber a probabilidade desses dois caras acontecerem na prática. Certo? Certo. Bem lógico. Agora, nós já vimos isso algumas vezes hoje. Por exemplo, se a gente quer a probabilidade, a gente está pensando em normalização, possibilidade de acontecer dentro da integral, etc. Certo. Se a gente quer isso, lembrando que isso aqui vem de R, tu Ah, vai ter a função de R na frente, que é algo a se discutir ainda. E aqui você vai ter, vamos dizer assim, uma componente associada à parte do psi mais. Isso aqui eu só estou copiando o que eu já sim, sim. escrevi, né? Isso aqui, vamos dizer assim, psi mais, né? Só que você vai ter um outro cara, que é do psi menos. A gente também já viu, tem esse raiz 3 embaixo. Esse cara aqui é outro cara que dá zero, né? Sim. A probabilidade a gente sabe que é conjugado desses caras integral. Sim. Ó, a integral dos dois de novo. Exato. Então, bem, vou escrever mais rapidinho.
Ah, certo? Certo. Toda aquela história lá que vai ter termo que é zero, etc. Ok. É, bem, daí é resolver essa integral. Note que agora a gente já sabe quem é isso, né? Porque é um meio Uhum. da integral. Bem, dá para separar os termos e jogar fora aqueles cruzados. Eu acho bem interessante que toda vez que eu vou estudar quântica, eu penso, porra, esse negócio vai ser super difícil. Aí chega na prática, é isso, né? É um monte de integral com termos ao quadrado. Ele é mais trabalhoso do que ele é difícil, né? Essa é que é a É, verdade. tipo, na prática, é decorar uma coisa ou outra, né? Por exemplo, esses fatos Esses. aqui, que são coisas, vamos dizer assim, meio que definidas da teoria, e resolver a integral de coisa ao quadrado aqui, tipo, não tem É, nada demais. eu acho que o professor não vai pedir para eu provar toda vez que eu tiver que chamar alguma coisa assim. Vamos Não, decorar. não tem nem o que provar, cara. É. Isso aqui, a gente já sabe o que vai dar, né? São esses termos aí, porque a gente sabe que esses carinhas são igual a um, né? Já conversamos sobre isso. Sim, sim. É, um mais um terço é 5 terços. Então vai ficar um meio vezes 5 terços, 5 sextos, né? Uhum. Bem, se esse cara deu 5 sextos, então a probabilidade da gente medir Um a outra zero, possibilidade seria um, né? um sexto. Para m era igual a um. Então, precisa fazer conta, né? Não, é. Um sexto. Beleza. Ou seja, a probabilidade do momento angular da H cortado é um sexto. Muito bem. Tá Ah, bom. Feito, easy, tranquilo. Só usar as funções dadas e fazer coisas ao quadrado e já. A- beleza. Agora, essa última aqui. Qual que é a teoria por trás, né? Vamos ver o que ele pediu mesmo. SX. Muito bem. A gente trabalhou com SZ. Uhum. Agora tem que trabalhar com SX. Né? Acontece que os autovalores do SX são os mesmos do SZ. Né? Ou seja, é o mais H cortado sobre 2 ou menos H cortado sobre 2. Né? Então as probabilidades são as mesmas. Mais ou menos. Por quê? Porque a gente, para calcular essas probabilidades, a gente vai ter que expressar esses estados, né? Que a Hum. gente já viu, mais H cortado sobre 2 menos H cortado sobre 2 do SZ, na base dos autoestados do SX. Né? Ah, Então tem que, tipo, rolar aquela mudança de base, tá ligado? ok. Bem, eu vou salvar esse negócio. Hum, e bora para a próxima. Então, de certa forma, a gente sabe que o SX que a gente está interessado, ele vai ter também o termo mais, só que em X, e um termo menos, igual que a gente estava trabalhando antes, só que em X, Uhum. certo? Certo. Obviamente, eles vão estar relacionados de alguma forma com os que a gente já trabalhou. Ok. Muito bem. Agora, como, né? Bem, essa mudança de base aqui, é foda eu falar isso, mas é meio que também já é decorada. É complicado, né? Porque tipo, se a gente tiver que voltar para isso, a gente está voltando para coisas muito fundamentais e básicas, né? Porque Certo. a gente sabe que isso aqui, né, quando a gente faz uma mudança de base no de spin, é um raiz de 2 sobre os autoestados, né? Certo. Né? E isso para mais, no caso do mais, e menos no caso do menos. Ok? Ok. Ou seja, eu pego
a informação que eu já tenho de uma direção e vou para outra. Beleza? Certo. Muito bem. Continuando. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que escrever a função de onda em X. Em X. Certo. Que tá em I, Tá em Z? tá em Z. Bem, para a gente fazer isso, é bracket. Ok. Nossa função que a gente quer que colapse e nos dê algum resultado de probabilidade é essa. Certo. E, claro, essa aí é a negativa dessa, né? Sim, sim. Agora, isso em formalismo de bracket vai ser PR e... Como é que eu posso escrever esse negócio? Eu vou ter que dizer assim. É mais X da psi. Obviamente eu vou ter um outro menos. Ok. Vamos dizer assim, só estou escrevendo aqui uma caracterização dessa função nesse formalismo, tá levando em Certo. conta as informações que a gente já tem. Ok. Muito bem. Muito bem. Agora, uma vez que a gente sabe isso, entre aspas, normalização já vista da matriz de Pauli, a gente consegue reescrever isso, que na prática é um cálculo de normalização, utilizando essa informação, que vai ser um raiz de 2, uma para mais e outra para menos. A função de onda vai ter essas duas possibilidades, certo? Certo. Pode colapsar para qualquer uma delas. Isso para mais é mais e para menos é menos. Bem, então, o que eu acabei de fazer? Eu só reescrevi as minhas funções de onda, entre aspas aqui, eu transformei elas para a direção X, ok? Certo, certo. Pegando informações que eu já tinha de Z, né? Certo. Porque é assim que a gente trabalha. Não foi dito o que era X, mas a gente sabe que existe uma relação vamos colocar entre aspas aqui, bem grosso modo, conversão de Z para X. Né? Tá bom. Uhum. É isso que eu acabei de fazer aqui, não tem muito segredo. De novo, isso aqui é meio que decorado, isso aqui é explicado lá nas matrizes de Pauli. Ok. Agora, o que o problema de fato pede. Qual que é a probabilidade de medir aqui? Né? Uma das coisas que o problema pede. A gente sabe que existem, de novo, duas possibilidades só em SX, que é o mais H quadrado sobre 2 ou menos H quadrado sobre 2, certo? Então a probabilidade de medir isso aqui, obviamente, vai envolver a integral. E um segredo. Opa, assim. A função de onda em x ao quadrado, aquela velha história, né? Sim. A probabilidade é isso. Agora eu volto ali, eu olho que é um raiz de 2, eu multiplico um pelo outro, fica um meio. Como eu estou falando do mais, é mais. Certo? Certo. Isso. E
Pronto, esses caras tu tem lá do enunciado, aquele monte de Yzão, 00, etc, né? Sim. Então você vai fazer a mesma coisa de antes e vai chegar nas respostas, tá bom? Infelizmente eu tenho que ir finalizando por aqui, porque eu já tenho outro aluno. Mas a partir daqui eu tenho certeza que tu sabe fazer, até porque é praticamente igual Sim. àquela que eu fiz de SZ, né? Praticamente Sim. igual. Beleza? Então tá bom. Beleza. Acho que foi massa, deu para dar uma boa revisada aí. Nossa, deu para dar uma ótima revisada. Muito obrigado, Samuel. Eu vou querer. Depois pode ter a sua aula e qualquer coisa, que depois eu vou te mandar uma mensagem pra gente combinar mais alguma coisa, viu? Perfeito. A gente se fala então. Abraço, valeu. Abraço, Samuel. Muito obrigado. Tenha um bom dia.